Olá pessoal, meu nome é Adriano Araújo e eu treino pessoas para lidar com a dependência química. Eu treino mães, treino pais, treino irmãos, treino amigos e treino também o próprio dependente químico. Hoje eu preparei um vídeo muito especial que vai acrescentar bastante na sua vida. Até já! Oi gente, tudo bem? Então, a dependência química, existe um caminho cada vez mais curto, né? Nessa sociedade moderna que nós vivemos. Existem passos que antigamente eram passos mais longos, em virtude da dificuldade de se encontrar alguns tipos de droga, né? Hoje a coisa já está muito mais disseminada, qualquer esquina você encontra as substâncias mais pesadas, né? E se você não sabe onde encontrar, com certeza você conhece alguém que sabe onde encontrar. Mas assim, a história do dependente químico que chega num nível grave, né? Não começa diretamente como dependente. Ele inicia o processo como um experimentador. É aquela pessoa que vai numa festa e por acaso alguém lá que ele conhece é usuário de drogas ou é um dependente químico que sempre carrega consigo a droga e naquele momento alguém lhe oferece. E existem vários outros motivos sociais, familiares, né, de comorbidades psiquiátricas que levam uma pessoa a aceitar a proposta de fazer o uso daquela substância naquele momento. Muitas vezes o jovem não tem maturidade para lidar com alguns problemas familiares que ele enfrenta e como um escape ou como uma forma de afrontar os pais, uma forma de afetar os pais, ele acaba usando substância química, usando o álcool. E falando do álcool, nessas festas geralmente tem muito álcool, né? E quando a gente usa o álcool, ele desativa o nosso senso crítico, que o senso crítico é justamente um sistema, um mecanismo que o nosso cérebro tem para bloquear ações que podem nos prejudicar, ou seja, coisas que eu não tenho coragem de fazer quando eu estou sóbrio, quando eu faço uso do álcool, eu acabo fazendo, meu senso crítico está desativado. Por exemplo, você sóbrio, você dirige o seu carro uma velocidade padrão, uma velocidade da via, né? Mas quando você consome o álcool, muitos dos que consomem o álcool acabam dirigindo o carro de uma forma irresponsável, né? Aceleram muito, fazem ultrapassagens que não deveriam ser feitas naquele local, enfim. Nessas festas, o uso do álcool é muito disseminado. Então, junta o fato de alguns problemas psicológicos ou familiares somados ao efeito do álcool, a proposta é uma proposta irrecusável. Então, naquele momento, o primeiro contato que a pessoa tem com a droga, ele é um experimentador, né? Mas o experimentador ainda não decidiu que tipo de droga ele vai usar. Ele está experimenta maconha, experimenta a cocaína, né? De repente uma droga sintética, mas algumas pessoas, por exemplo, as pessoas mais depressivas, elas têm propensão a escolher uma substância estimulante do sistema nervoso central. As pessoas que são mais aceleradas, que são muito ansiosas, quando experimentam a maconha, muitas vezes elas preferem a maconha. Porque além do fato social, além do ambiente social que estimula o uso dessa substância, a pessoa acaba encontrando naquela substância uma automedicação. Ele acaba encontrando naquela substância um efeito que combate, né, diretamente alguns sintomas de comorbidades psiquiátricas que ele tem e que acabam fazendo ele se sentir melhor. Então, e se algo faz me sentir melhor, a tendência é continuar fazendo, continuar usando. Então, muitas vezes a pessoa continua usando aquela substância, mas
ele passa de experimentador para usuário habitual ou usuário recreativo. O usuário recreativo é aquele que já decidiu qual droga ele quer usar e todas as vezes que tem um ambiente de festa, um ambiente recreativo, ele sente que falta alguma coisa. Ele sente que naquele ambiente encaixa o uso da substância. Então, o experimentador já ficou para trás. Agora ele é um usuário habitual ou usuário recreativo. O usuário habitual ainda não é um dependente químico, mas é aquele que toda oportunidade que tem, ele usa. Mas muitas vezes ele não compra a substância. Geralmente ele está colado ali com alguém que usa. E essa pessoa que usa, que já é um dependente químico, acaba fornecendo para ele. Então, ele passa agora de um usuário habitual para um abusador de substância. Quando é que nós sabemos que o usuário habitual se tornou um abusador de substância? É muito simples. Quando ele já não depende mais de um ambiente de festa, que ele não depende mais de uma ambiência recreativa e que ele não depende mais do parceiro de uso para fazer uso da substância. Ele já busca soluções para encontrar o local onde comprar a substância química, ele vai sozinho, compra, e quando ele se dá conta, ele está sozinho, sem nenhum tipo de estímulo ou motivo, fazendo uso dessa substância. Então, naquele momento, ele se tornou um dependente químico. E não tem volta, é irreversível. A dependência química, a gente faz muito uma analogia entre o uso de substância química, né, da dependência química ou adicção, como muitos chamam, que também não está errado, um termo americano, que a dependência química, quando você começa como experimentador, é como se fosse uma vela. A vela vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, e chega num ponto em que o uso de substâncias se torna incontrolável e você precisa fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então, seja uma internação, seja uma terapia com psicólogo, seja um acompanhamento com um especialista, de alguma forma a pessoa encontra uma solução para esse problema e interrompe o uso. Interrompe, pausa, porque aonde a vela parou de queimar, leve o quanto tempo levar, quantos anos levarem, não importa. Se a pessoa colocar, seja qualquer miligrama da substância na boca, no pulmão, a vela começa a queimar de onde parou. Então, o dependente químico tem uma característica que ele não volta a ser um experimentador. Nunca mais ele vai voltar a ser um experimentador ou o usuário habitual. Ele vai sempre ser um abusador. Então, quando o organismo sente que a substância está presente, ele volta a usar a mesma quantidade, volta a ter os mesmos prejuízos que tinha há anos atrás. Sejam 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Ele nunca vai voltar a ser um experimentador. E aí é que está o grande problema. Porque eu posso dizer com propriedade, desculpa, gente, o grande sonho não vou dizer de todos, mas a grande maioria dos dependentes químicos é encontrar uma forma de continuar usando a substância e não experimentar os prejuízos que o uso da substância traz. Chocante? Mas é essa a realidade. Você pode fazer essa pergunta para qualquer dependente químico que está em recuperação. Ele vai te dizer a mesma coisa, mas é impossível retornar. É uma viagem realmente sem volta. Então, nesse ponto, ou nós ativamos o sistema de tratamento, aceitamos a proposta do tratamento e vivemos o tratamento para o resto das nossas vidas, ou vivemos na angústia de, a qualquer momento, ter uma recaída. Porque quando nós levamos a sério o tratamento, todos os fatores, que envolvem o tratamento, os riscos diminuem 99%. Mas quando a pessoa acha que por si só consegue parar e consegue viver sem usar a substância e não precisar de um acompanhamento profissional, é muito difícil isso acontecer. Não é impossível, mas é muito difícil disso acontecer.
Gente, espero que esse vídeo tenha esclarecido de alguma forma, tenha contribuído de alguma forma, e eu acho que todas as pessoas precisam conhecer um pouquinho sobre dependência química, porque em algum momento você vai se deparar com alguém que precisa de ajuda, e eu acho que você pode ser essa pessoa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.